Aqui nesse canal eu já fiz muito vídeo de terror. Tanto vídeo e por tanto tempo que nem sempre terror me causa medo. Na verdade, é raro eu ver um filme, vídeo e principalmente jogar um jogo que eu me sinta genuinamente assustado. Mas como eu disse, isso é raro, e não impossível. Alguns jogos quebram completamente essa regra, como Silent Hills. Esse é um dos jogos mais misteriosos dos últimos anos, e o motivo disso é porque ele nunca foi lançado. O que você está vendo é apenas a versão demo do que seria Silent Hills PT, um jogo que não existe em nenhum lugar oficial para baixar, e que pouco se sabe sobre a sua história. O que sabem é que você tem que atravessar os corredores de uma casa bizarra, enquanto percebe que está preso num loop. Durante a travessia, você ouve barulhos estranhos, batidas na porta, e é assombrado pelo que parece ser uma mulher. Alguém que morreu naquela casa e que sabe da sua presença dentro dela. Ela definitivamente é um dos motivos de terror pro jogo, e esse terror piora se você prestar um pouco mais de atenção. Nos primeiros minutos, você ouve pelo rádio a história macabra de um homem que atirou na esposa grávida, matou o bebê e que depois tirou a própria vida. Essa é a família que morreu tragicamente. E essa é a Lisa, o fantasma da mulher que assombra esse lugar e que vai te deixar vidrado na cadeira quando você ouvir ela chorando. Junto com a mulher bizarra e esse loop sem fim, Silent Hills tem um clima pesado, várias baratas na parede e até um nível de gore que deixam as coisas ainda mais desconfortáveis. Uma pena um jogo com tanto potencial ter sido cancelado. Pelo menos, ele serviu de inspiração para vários do gênero tão assustadores quanto ele. Como é o caso de Visage. Aqui, a temática de casa assombrada é a mesma. Você também é um homem explorando uma casa cheia de coisa ruim e aparentemente está envolvido num homicídio familiar, assim como em Silent Hills. O que difere do último jogo é que esse não foi cancelado. Você não está preso em um loop e não existe apenas um espírito te atormentando, mas várias figuras bizarras paradas no escuro ou indo na sua direção. Uma coisa que faz esse jogo ser pior que outros do gênero é a história. Eu não vou entrar em spoilers, mas ela é muito mais do que um personagem numa casa assombrada encontrando o bicho do capeta. Outra coisa importante é que para cada jogador, os fantasmas vão se comportar de formas diferentes, completamente imprevisíveis. E claro, tem a mecânica da sanidade. Em regiões escuras, o protagonista fica tenso. Quanto mais tenso, mais fantasmas aparecem. Quanto mais fantasmas aparecem, menor a sanidade, e aí não tem pra onde ir, mano. Pra escapar dessa, você tem que carregar luzes, velas ou um isqueiro espalhados pela casa, e que nem sempre são fáceis de achar. Resumindo, esse é um jogo cruel que você pode morrer se ficar muito tempo no escuro, e considerado por muitos não só assustador, mas também desafiador. Medo e desafio são duas palavras que conversam muito bem, por sinal. E quando a gente pega as duas e leva ao extremo, só dá pra pensar em um jogo. E esse jogo é Darkwood. Paramos um pouco de falar sobre jogos em primeira pessoa para o único survival horror da lista. E não se enganem pela visão vista de cima e o gráfico pixelado. Esse joguinho é uma experiência pesada, uma obra de arte do terror e que traumatiza qualquer jogador experiente. Darkwood é um jogo de sobrevivência e se passa num mundo pós-apocalíptico, cheio de anomalias, seres vivos distorcidos e criaturas demoníacas que querem te devorar a todo momento. Você vive o papel de um personagem estranho. Esse literalmente é o nome dele e o seu objetivo é sair da floresta, enquanto coleta recursos durante o dia e tenta sobreviver a todo custo durante a noite. Sim, esse é um daqueles jogos que a noite é um momento agoniante. Você não precisa, mas é muito aconselhável que você vá para o esconderijo e não saia dele no escuro. E aí sobreviva com as armas que você tem e tente não entrar em pânico com o barulho de porta batendo. Porta se abrindo. Móveis sendo empurrados por espíritos ou seja lá o que caralhos é isso. E claro, os diversos monstros tentando invadir o esconderijo.
Pra mim, são 3 pontos que fazem esse jogo ser tão bizarro e causa medo mesmo sendo visto de cima. O primeiro motivo é que, por mais que a visão seja dessa forma, você só consegue enxergar para onde o seu mouse aponta. Todo o campo de visão da lateral e atrás de você são escuros, e a qualquer momento, pode aparecer um bicho vindo dessas direções, onde você está desprotegido. O segundo ponto é o som. Mano, o som desse jogo é descomunal. Várias vezes você escuta passos e potenciais criaturas atrás de você. Você procura por elas, mas não tem nada. Ou será que tem? O terceiro e último ponto é o mundo pós-apocalíptico. Se não fosse por ele, Darkwood não seria uma floresta ameaçadora. Nós, seres humanos, sentimos medo pelo que não entendemos. E, obviamente, um mundo tomado por anomalias, criaturas e coisas que não fazem sentido, com certeza é sinônimo de terror. Ainda mais quando você não sabe o que está à espreita. E Alien Isolation é perfeito nesse quesito. Assim como Darkwood, esse aqui é um jogo tenso, mano. A história é sobre o Alien, o mesmo da franquia clássica de cinema, e sendo sincero, eu nunca senti medo do Xenomorfo. Eu sempre achei ele meio travado nos primeiros filmes e mais tarde até um pouco previsível, pelo tanto de sequência lançada. Mas a minha opinião mudou depois de jogar o jogo. Isso porque eu fui colocado cara a cara com ele. Um xenomorfo mais rápido, inteligente e muito imprevisível. O jogo já começa tenso quando você vai explorar a estação espacial Sevastopol, que por fora parece abandonada e já dá um gatilho que eu não sei explicar. Na parte de dentro, nenhum resquício de vida. Apenas um lugar vazio, com luzes piscantes, e a presença misteriosa de um ser vivo que você não quer encontrar. Mais pra frente aparecem algumas pessoas. Tem uns robôs bizarros no jogo, mas o pior mesmo é o Alien. Esse bicho tem uma das maiores inteligências artificiais dos jogos. Pra se ter ideia, são mais de 100 possibilidades de ações do Xenomorfo. À medida que ele aparece e você se esconde, o Alien fica mais esperto, se adapta à sua forma de jogar. Aquele esconderijo que você sempre ia, talvez não deve ser uma boa ideia de se repetir. Aquele momento que ele sobe nos dutos e abre espaço para que você atravesse o mapa, pode não passar de um blefe. Sim, o Alien pode te enganar. Montar armadilhas, fingir que vai para um lugar e não ir, e então te capturar. Esse, na minha opinião, é o grande temor de Alien Isolation. Eu já joguei várias vezes, em vários momentos da minha vida, mas eu não consigo terminar. Simplesmente eu abandono o jogo de tanto nervoso. Talvez o motivo disso seja pelo quão imprevisível é o Alien. Ou talvez pela mesma coisa que faz Darkwood ser avassalador. O medo do que você não conhece. O vazio existencial de estar num lugar devastado, cheio de perigos e que tamanha a sua estranheza que você não tem opções. Além de ser levado à insanidade. Soma tem uma história parecida, mas essa aqui leva o horror existencial ao extremo. Pelo contrário de estar em uma estação no espaço, você está numa estação do fundo do mar. Num futuro onde a humanidade foi extinta e onde os poucos humanos que restaram foram integrados a meras máquinas. Nesse jogo, você é um homem que acordou na estação tentando entender o que aconteceu com todo mundo. No caminho, você encontra um cenário destruído. Matéria orgânica misturada com tecnologia e, claro, pessoas que antes eram seres humanos, mas que tiveram seus cérebros replicados em um robô. Muitas delas vão estar sofrendo sem acreditar que perderam seus corpos e não vão fazer mal nenhum. Outras, é melhor você ficar longe. Mano, tem uns bichos bizarros no jogo. Cada um se comporta de forma diferente e se você não sente medo desse barulho, você é maluco. Mas o que realmente assusta em soma é a história e a realidade bizarra que você encontra nesse mundo. Como eu disse, ele foi destruído. As memórias humanas remanescentes foram passadas para robôs, numa tentativa de torná-las imortais. Mas o que significa ser imortal? Será que essa é uma boa ideia? Se um cérebro é replicado para outro corpo, o que acontece com o primeiro? É difícil falar sobre esse jogo sem entrar em spoilers, mas o que eu posso dizer é que o terror que ele toca é daqueles que vai fundo na alma. Não só um jogo que assusta pelas criaturas, mas que assusta por fazer a gente pensar, rever os próprios conceitos e se sentir um nada por causa deles.
O terror existencial, quando bem feito, é um dos que mais assusta. O mesmo segue quando o terror aconteceu de verdade. E aí não tem como não citar Fears to Fathom, o jogo que vocês estão cansados de ver no canal e que teoricamente é inspirado em fatos reais. Agora em julho tá previsto para lançar o último episódio e eu tô bem curioso para saber como vai ser a história e investigar o caso real por trás dela. Quando o jogo sair eu trago os vídeos aqui no canal e eu tô planejando jogar em live junto com vocês. Aproveita e me segue lá na Twitch. Escreve aqui embaixo qual jogo de terror te causou mais medo na sua vida e a gente se vê em breve. Até já!